Seja muito bem-vindo ao Newcast, agora em versão em vídeo e também em áudio, se você está escutando a gente no Spotify. Eu me chamo Lucas Deluca, sou o host, vocês provavelmente me conhecem. Se não conhecem, por favor, chequem o textinho que está embaixo desse vídeo, embaixo desse podcast também. E hoje eu trago um grande amigo, um cara que eu tenho o prazer de ter compartilhado alguns palcos, algumas tristezas e muitas felicidades, que é o senhor Duda Falcão. Duda, obrigado por vir hoje, mano. Pô, imagina, cara, tu me convidou aí, mandou uma mensagem lá pro WhatsApp, a gente conversou um pouquinho, já fiquei super entusiasmado, né? Que a maneira de rever os amigos, Pior que né, é, né, tem mano? sido virtual, né, cara? Vamos fazer o quê? Não dá mais para se encontrar por enquanto, mas é o correto, né, cara? A gente precisa manter o distanciamento social, usar máscara, né? Precisamos de vacina aí Se para vacinem. todos, né, cara? É isso aí. Mas, então, esse é o momento de conversar virtualmente, vai ser bem legal também, com certeza. Aí tô só mandar bala aí, perguntar. Eu também vou fazer perguntas para ti, a gente vai Nossa, bater que medo, bola mano. aqui, né? Porra, mano, agora, ultimamente, aí deve estar correria. Aí eu sei que tá correria que nem tá aqui, né, mano? A única forma que a gente tem de bater um papo com os brother que a gente tem do meio é marcando live. Porque não tem É outro verdade. jeito, cara. Tá todo mundo ocupado. E assim, Duda, como é que a galera te encontra? O que você já fez, publicou? O que você quer que a galera saiba que você fez pra ir atrás de você? Ah, cara, assim, ó, vocês podem procurar aí, eu tenho algumas coisas, atualizo de vez em quando, tá? O site é Duda Escritor, tá? É no WordPress, vocês vão encontrar fácil ali. Se vocês botarem meu nome no Google ali também, Duda Falcão, aparece algumas coisinhas, tá? Vocês me veem também pelo Instagram, @Covil do Escritor, de vez em quando eu boto algumas coisas lá. O meu Facebook, né, procurando Duda Falcão ali no Facebook também é fácil, costumo responder rápido mensagens por lá, né, pelo WhatsApp eu praticamente assim não respondo, sou mais lento com o WhatsApp, porque senão, cara, a gente ficar dependente de todas essas redes sociais, a gente não consegue trabalhar, né, eu É. preciso ficar um pouco longe disso para poder escrever, para poder editar, né, e fazer tantos trabalhos que acabam surgindo aí, né, mas vocês me encontram por aí e também eu tenho o site Odisseia de Literatura Fantástica. É, vocês também no Facebook vocês encontram fácil aí fazendo, aliás, no Google fazendo a procura sobre a Odisseia. Atualmente, né, não era minha ideia, né, ser um youtuber, e nem é, mas eu abri um canal, né, o canal no Olha! YouTube, Odisseia de Literatura Fantástica. Por que eu fiz isso, né? Porque eu, como organizador do evento, que aqui em Porto Alegre a gente já tem desde 2012, né? Nós tivemos 6 edições até o momento, infelizmente, desde o ano passado, com a pandemia, né? A gente teve que cancelar, e esse ano também não deu para fazer, mas, né, agora em 2021 a gente estou fazendo ele vou fazer uma odisseia virtual, né? Essa edição Olha! vai ser virtual e vai acontecer agora, dia 1º, 2 e 3 de outubro, pelo canal da Odisseia. Então já estou fechando aí a programação, né? A gente tem uma abertura na sexta-feira, no sábado nós temos 4 bate-papos com diversos convidados, e no domingo, né, nós teremos 3 bate-papos, e no final a gente tem, né, vai ser a partir das 19 horas, a gente vai ter o prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, em que premiaremos 9 categorias, todas elas relacionadas a fantasia, horror e ficção científica, né? Que são aí esses Caramba, velho. gêneros principais que estão relacionados, né, à literatura fantástica. E os bate-papos, todos eles têm relação com esses temas, né? Fantasia, ficção científica, horror, né? Então, para quem quiser assistir, fique ligado, né? Um evento, é uma Porra! live, é gratuita, né? Assim como era o evento o evento presencial aqui em Porto Alegre sempre foi aberto, né, gratuito para leitores, né, nos acompanharem, para escritores também participarem, né, do evento. Então, basicamente é isso em termos de Odisseia, mas me Show. perguntou também questões de publicação, né, eu publico... O primeiro trabalho que eu publiquei foi em 2005, né, foi um Uhum. conto, né, mas as coisas nesse início foram um pouco mais lentas, assim, O tá? padrão, Até né? Aquele um rolê. pouco mais lento. Tava, né, estudando um pouco, vendo o que eu podia escrever ainda, né? Então tava um pouco, né,
sentindo assim o que eu podia fazer, né? E a partir de 2009 é que eu considero que eu tive lá um primeiro ponto que eu considerei assim digamos, o ponto de partida mesmo para dar início à carreira de escritor. 2009, então já faz um tempinho aí, né, que eu tenho publiquei vários contos, tenho 6 livros publicados, 4 deles são de coletâneas de contos e 2 são romances. Tenho também, terminei ano passado, um doutorado, né, um doutorado na área da educação, mas que também tem a ver com literatura, se chama Representações Culturais e Pedagogia dos Monstros no Universo de H.P. Lovecraft. Então, você é doutor em Lovecraft, então? Posso falar isso? olha, dá para dizer que sou doutor na área da educação, estudos culturais, mas que peguei, né, resolvi trabalhar com as monstruosidades Lovecraftianas, né, dentro do meu trabalho. Então aí a gente ainda está, provavelmente vai sair a publicação dessa tese aí Que irado, impressa, eu mano. acho que ainda nesse segundo semestre, não é? Não dá para prometer porque as coisas estão mais vagarosas, De né, fato. com a pandemia, né? Mas tem essas questões e também dou aula de escrita criativa no curso Metamorfose, que é aqui em Porto Alegre, né, o presencial em Porto Alegre, mas, né, a gente falando em pandemia, obviamente não está tendo nada presencial, tudo está sendo pela internet, né, eu dou aula no curso e outros professores também dão aula, mas eu dou aula principalmente no curso um módulo que é chamado de literatura fantástica, né, que eu comecei dando aula nesse módulo lá e já tem uns 3, 4 anos, eu acho que eu estou dando aula sobre isso, não é? E às vezes não aparece lá um módulo de literatura policial que eu dou aula também, ou da jornada do herói, então algumas coisas que eu vou trazendo aí para esse campo e faço também leitura crítica, né, para textos de autores, leituras particulares e também edições de textos. Ultimamente tem trabalhado aí com a VEC Editora, que é aqui de Porto Alegre, e já está começando a chegar aí os textos de alguns autores que eu aprovei para a editora, que eu fiz a leitura crítica, né, organizei, né, o Você trabalho tá dizendo deles. então que se um escritor te contratar para leitura crítica, existe um mundo onde ele é publicado pela AVEC? Olha, é possível, tá? Porque como eu Coitado da já, tua caixa de e-mail agora, velho. Vou te falar um negócio. por enquanto, o que a gente está fazendo, né? Até nem estava falando muito sobre isso, porque diretamente chega para o Arthur e ele passa Pode mais crer. especificamente alguns textos de horror. Lá para mim, ele já faz uma seleção um pouco prévia e me manda, né? Mas então, em geral, passa primeiro pelo Arthur, mas dependendo se eu fizer uma leitura crítica para alguém achar que é legal, pode haver essa indicação aí. Porra, já fica aí o canal, mano. Já fica aí o canal. A AVEC, inclusive, é uma casa editorial que eu acho foda pra caralho. Já troquei uma ideia com o Arthur de fazer negócio umas 20 vezes. Nunca tive oportunidade ainda. Mas a gente tá tudo entrelaçado, porque eles têm lá livro da galera que trabalha comigo da Memento, tá ligado? O Fábio. Ele lançou Ah, sim, esqueci o Fábio nome. Brust, né? Sim, o Fábio Fábio Brust. Brust. Ex Libris é o Ex livro dele, Libris, né? mano. Tamo quase Tô lançando ligado. um selo junto, eu e o Fábio. Eu, o Fábio e a Inari, esposa dele. Quase. Ah, Assim, que ó. bom, cara. Faz uns 8 meses que nós estamos quase lançando. Demora, cara. São processos Tem que ser que não muito bem são feito, né, rápidos, mano? né? A questão de trabalhar com um livro, né? Ainda mais ter uma editora ou ter um selo, né? Tudo isso leva tempo, né? Não, é um trampo Então, do é isso caramba, aí, cara. cara. A gente vai conversando, vai ajeitando aí algumas arestas, né? Uma hora Então, por desova, isso, né? por isso que é bom ter, né, vários projetos, né? A gente vai trabalhando com diversas coisas ao mesmo tempo e aí os trabalhos vão encaixando, vão engrenando, né? Que nem eu estava falando, eu trabalho tanto publicando os meus contos, né, e os meus romances e também gosto de trabalhar editando. Sim. E cada vez tenho feito mais isso. Eu curto editar, gosto de ler o texto de outros autores, né? Isso para mim Cara, tem sido muito bom. sobre a edição de texto, tem muita gente mesmo que acaba não passando por essa fase, que é uma fase que Uhum. eu não vou dizer que é essencial, ela é fundamental, né? Ela é uma fase que você basicamente, na minha visão, e aí eu quero a tua visão de especialista, o cara que realmente faz isso, é basicamente você dar pra alguém que é tão bom quanto ou muitas vezes muito melhor do que você como escritor,
para conseguir fazer aquele produto evoluir drasticamente. E é uma parada que muito autor acaba não fazendo e dá para sentir pesado. Mas os textos que estão chegando em ti, as coisas que são contratadas ali para você fazer, o que você andou vendo ultimamente, como é que tá sendo esse rolê de edição agora, sabe? Qual que tá sendo, o que tá chegando para ti e o que você acha que tá faltando chegar também às vezes, não sei. Tô pensando nisso, né? Porque eu tenho ali atualmente dois processos diferentes, né? Com a VEC Editora, Uhum. né? Um deles é o Multiverso Pulp, que é um projeto de coleção de antologia de contos, que está no volume 4. Agora, ainda esse ano é para sair o volume 5, talvez o 6, né? Eles já estão em produção. E essas coleções, elas são mais feitas em termos de... Eu não queria usar a palavra edital, porque não chega a ser um edital. A gente coloca Sim, pode crer. algumas regras, né, para a seleção dos contos, né, divulgo no meu site, que eu falei para vocês, e também o Arthur divulga lá na VEC. Aí chegam os textos até uma determinada data, eu peço uma temática, né, por exemplo, o primeiro livro, Multiverso Pulp, Uhum. se chamou Espada e Feitiçaria. Pode crer. Então, é dentro do gênero muito conhecido, assim, um grande exemplo, tá? É o Conan, né? Conan é o personagem, um dos mais conhecidos desse subgênero, que foi criado pelo Robert Howard, né? Então, né, os escritores tinham que enviar textos que fossem dentro dessa perspectiva aí, né? E, claro, daí tem umas regrinhas ali, né? Mais ou menos um Por parágrafo, o que pessoal você lê e você tal, né? não gosta de chamar de edital, cara? Porque eu acho que é um bom nome, na real. Que eu penso assim, edital tem muito a ver com um Coisa concurso, às vezes um pública, você concurso fala? Pode crer. público e É tal, verdade. né? Que vai trazer para o cara uma chance de um trabalho Sim, dentro tipo, a da área palavra já pública, tá, né? entre aspas, manchada, tá ligado? A galera já tá usando pra outra coisa. Eu até não uso assim edital por causa disso, né? Eu vejo as regras, né, de Aham, seleção como algo que o cara que fez o seu texto, né, o escritor ou a escritora fizeram o seu texto e vão enviar, né, como pode crer. uma oportunidade de publicação, de mostrar o seu trabalho, né, e como num processo de seleção para trabalho, né, poxa, eu tenho ali 9 vagas, digamos, e surgem entre 100 e 120 textos, né, não Nossa, a passa procura aí tá 10%, gigante, velho. né? Que irado. Então, daí tu passa assim, 10% das pessoas vão passar ali, né? E real, Então, a divulgação você já falou que ela é no teu site só e nas plataformas da AVEC também, né? Vocês não da fazem VEC. captação É, de anúncio, nada do tipo. até a gente nem faz mais tanto assim, porque para não chegar ainda muito mais do que isso, porque senão a gente não dá, Caralho, como eu cara. faço sozinho isso, né? Às vezes Aham. daí não se dá conta de ler tudo em tempo, né? Então, essa é uma boa Nossa. média para fazer uma seleção, em que vão sair boas antologias, né? Poderiam talvez ainda ser até melhores, mas aí depende também do que chega, mas atualmente eu posso dizer que tem uma qualidade bem boa, textos legais, assim, né? Textos, em geral, textos de aventura, né? Uhum. Então, essa é bastante a pegada do que a gente tem feito, né? E Então, é de. isso é um processo, né? Que é o processo da antologia, né? Daqueles textos que a gente vai receber, vai selecionar, vou fazer... falou sobre a questão de Crítica. leitura crítica, né? Aham. Daqui a pouco tu faz um livro independente e coloca na Amazon. Beleza, é um caminho também, né, para a gente mostrar o trabalho, mas às vezes, né, nesses textos falta alguém para te dar uma opinião mais técnica, mais profissional sobre o teu texto, e às vezes o que acontece é que ele não vai assim tão lapidado, ele acaba sendo um texto mais bruto, né, e que Sim, pode sim, não estar ali total. tão adequado para ser E publicado, às né? vezes, cara, até isso você deve perceber também. Às vezes você, como autor, já sabe que tá meio ruim. Mas você não sabe como melhorar, sabe? E aí você ter uma outra pessoa é incrível. Eu fiz. Foi semana passada, eu tive uma reunião com a Mari, que ela faz leitura crítica da minha série nova, né? Eu acho Uhum. que tu não deve ter visto, porque a minha divulgação ela é toda meio estranha. Mas ó, o cartaz do livro novo. Tá aqui, mano. Deixa eu ver, Que é o do cadê? Cássio Bicha, pô, aqui, ó. Pá. Esse aqui é o cartaz, aqui na parede Eu não também. tinha visto ainda, não tinha Mano, visto. a galera tá curtindo. É uma distopia em 2024.
onde o nosso um presidente, não sei qual, né, ele acaba ficando insatisfeito com o resultado da eleição. Ele discorda do resultado da eleição porque os votos não são auditáveis, ele toma o poder à força e se declara rei. Nem imagino quem seja. Não, ele é conhecido como Rei Messias. Zero referências. E aí a gente vai ter ali uma série de contos que vão culminar num romance ano que vem, né? E aí o primeiro conto, que é o Cassio Bicha, ele saiu agora dia 12 de agosto. A galera tá curtindo muito. E a Mari, ela tá fazendo a leitura crítica, né? Agora eu tô consertando o Ayla, que é o segundo conto. Cara, eu sentei com ela e eu falei, ó, já vou te adiantar um negócio. Eu achei o Ayla uma porcaria, mas eu não sei como é que eu arrumo. E aí ela começou a me dar umas ideias, me dar umas visões, umas referências novas e tal. Cara, eu tô reescrevendo, tô quase acabando de reescrever agora, mudou a minha vida, velho. Mudou o texto, tá ligado? Isso foi bom que tu comentou, porque a leitura crítica, né, não é a mesma que a leitura de revisão gramatical, né? Nossa, nada a ver. A leitura crítica ali, o cara que está fazendo essa leitura vai te mostrar alguns lances que tu tem que arrumar em relação ao personagem, né, o enredo da história, a estrutura, coisas sobre cenários, vai trazer algumas ideias, vai mostrar alguns furos teus, né, em relação à história, à verossimilhança e por aí afora, né? Então a leitura crítica ela tem mais essa pegada, né? Às vezes, claro, né, algumas coisas eu já vou botando aqui porque já vou indicando, olha, tem que reescrever esse parágrafo, escreve assim, ó, porque assim tu vai entregar melhor a ideia que tu está querendo mostrar, né? Então tem isso também, né? Sim. E depois de tudo isso chegar na mão do escritor, aí sim, né? Chegar na mão do escritor, ele vai arrumar, né? Eu sempre, né, digo, olha, pode conversar aí comigo e tal, E né? você tá Me diz encontrando, por que tipo... tu não gostou do que eu te falei, né? você que tá que tu acha encontrando que vai uma galera arrumar, mais né? resistente ou a galera que você tá trampando ultimamente ou já trabalhou é mais suave, assim? Daqui a pouco se tem alguma história que quiser contar desse rolê, porque... Olha, né? eu sinceramente eu prefiro não trabalhar com um escritor que não seja alguém disposto a me escutar, tá? Pode crer. Porque não que eu seja unanimidade do que eu faço, não tem nada a ver com isso. É porque eu acho que quando o escritor está mandando seu texto, ele está mandando seu texto para o leitor daí, não é? Para ter uma ideia do que o leitor vai ver em relação ao texto dele, e a gente às vezes tem que Descer a quando a lenha. gente, mas eu digo assim como escritor, quando a gente publica, cara, eu olho o que as pessoas falam, mas eu não, o que elas criticam do meu texto, mas eu não entro numa discussão quando a crítica foi ruim Lógico. ou boa, entendeu? Mas assim, nessa questão de ser editor, não tem nenhum problema, vou mandar o texto para o autor, ele pode me dizer, né? Não, isso aqui eu acho que tu não tem razão, aqui tem uma coisa que daqui a pouco eu não expliquei tão legal, mas é isso, pô, beleza, né? Isso é bem diferente de ser alguém intransigente, né? Então eu gosto de trabalhar com um escritor que seja alguém que está ali para realmente para escutar, né? Para crescer também, para deixar, porque a história sempre pode ficar melhor, ao contrário do mito da gente pensar que o trabalho do escritor é um trabalho solitário, né? Escritores que desejam publicar, né? Eles precisam ter assim o Pô, a coração equipe, aberto né, para escutar mano? algumas coisas, né? A É uma equipe do equipe, né? escritor define o sucesso dele hoje em dia. Eu acho que desde sempre, na real, né, Duda? Acho que não é uma coisa nova, na real. Eu acho que só a gente romantizou tanto a literatura com o passar do tempo e com o consumo de algumas Uhum. paradas que a gente começou a achar que antigamente era tudo muito mais fácil e diferente e tal. Mas na real, mano, Não, sempre foi difícil, né? só Não mudou é a cara fácil. das pessoas, né, mano? E ainda mais passando pelo processo de edição. Hoje é que a gente tem maior possibilidade de publicar sem passar por editor e ser independente, né? É, Total. é hoje. E Hoje mesmo o os cara nossos sendo dias são independente, o cara mais. precisa de uma equipe foda, velho. Porque senão o maluco vai ficar naquele balaio de livro e. Sabe como é que é? O cara vai pro limbo, Não, né? com Rapidinho. certeza. Vai para o limbo, não é fácil mostrar o trabalho. Bom, ele tem várias coisas aí que daí não passam só pela leitura crítica, obviamente, mas como o Lógico. livro ele é feito e depois como vai ser trabalhado pela editora e pelo próprio o autor, né? Hoje Nossa. a editora também não quer só fazer esse trabalho sozinho, ela quer que o autor também Putz, cara. se puxe, né, para mostrar o Isso é uma trabalho. parada que a gente volta e meia dá de cara aqui na Fly, mano. Porque agora a gente tá publicando uns 15 autores por mês.
E nessa publicação tem muita galera que trabalha com meta, sabe? Porque a gente Uhum. democratiza, então a gente não caga dinheiro, né? Sim. Cara, a gente tem um trabalho enorme de educação, basicamente para fazer os autores entenderem só isso, sabe? Uhum. Essa parada. E cara, quando não funciona, puta, dá uma merda. Mas dá uma merda. Então é uma parada que inclusive, você tá bem próximo da AVEC também. A Metamorfose, eu não sei como é que você tá trampando com os caras na publicação. Se você tem alguma coisa ainda e tal. Mas o trabalho deles é focado no tradicional, né? Eles não têm selo pago, nem nenhuma coisa do tipo, até onde eu lembro. Então, assim, lá na VEC não é pago, né? O autor ele recebe direitos autorais, aí vai depender muito do Sim. quanto os livros vão ser vendidos, né? E tipo, numa coletânea que tem 10 pessoas, né, o comum é a gente ter, por exemplo, 10% de direitos autorais, tá? Se tu é só um autor livro solo, é 10%, né, que tu vai Caramba, receber. vocês Mas se tu pagam tem royalty de 10 coletânea, autores, velho? Que então, trabalheira, então, Duda. o que que acontece? É isso aí que eu ia dizer. Quando a coletânea, então, ela tem uma pequena tiragem, no início vai como direito autoral apenas livros, tá? Pode crer. Em relação ao número Sim, da tiragem inicial, né? da tiragem inicial. Aí depois, com o tempo, né, porque tem e-book também, né, daí depende das vendas, aí isso vai ser tudo acertado pelo Arthur. Daí eu já estou falando uma Não, aí é parte outra história, que né? não tem a ver comigo, né, que eu não entro na... Aliás, eu já tive editora, uma editora, né, pequenininha aqui em Porto Alegre, se chamava Argonautas Editora, eu, meu sócio e Finada e amigos muito que acharam sentida, mano. casa. Finada, mas muito sentida. E a gente tinha essa editora, e nós, como editores, aliás, nós, como escritores, o que para nós não era legal era ter que se dedicar para a venda dos livros. Sim, Ou pode seja, crer. para entrar em contato com livraria, pô, tem que fazer nota fiscal, tem que buscar o livro tal, tem que mandar para tal lugar. Então, realmente, aquilo a gente achava que estava atrapalhando o nosso trabalho de escritor e mesmo até o trabalho de editor, né? Do Sim, na editor que real, sim. faz a edição do livro, que faz a leitura dos livros, né? Então, né, isso a gente não gostava de fazer. Então, esse é um dos motivos que a Argonautas parou, porque aí a gente foi só trabalhar mesmo com a escrita e com edição, lendo, né, os textos dos outros autores. Eu faço isso, o César também faz, né? É uma Então, galera que já tem uma. Pelo menos eu conheço vocês de um histórico maluco, né? Muito da hora. Então é uma. Sei lá, cara, eu acho que não tem por que não confiar um texto na mão de vocês, tá ligado? Mas o que eu queria mesmo saber é o seguinte. Porque isso é uma pergunta que é muito complicado de responder sempre. Quando a galera me pede isso também, eu sempre fico meio confuso. Porque a VEC, a Argonautas também, enfim, é uma galera focada em venda de distribuição, né? Eles não focam tanto em vender livro online. Ou tem os dois e os dois vão meio bem. Qual que puxa o outro? Você tem alguma noção? Baseado nos teus livros mesmo. olha, que nem eu te falei, essa parte, para mim, eu trabalho muito pouco com ela, né? Mas até onde eu sei, né, pela VEC e pelas outras editoras, tem se feito o modelo tanto de vender o livro impresso, né, online, Uhum. né? Tu vai lá no site da editora ou vai em outros sites como, por exemplo, da Amazon, estão lá os livros, tu compra e tem sites de distribuidoras. Hoje, né, a gente encontra isso direto, né, Sim. pelo Google, é só procurar, né? E, e também daí tem e-book, né? O digital também tá ocupando um Tá espaço forte, bem, né? bem Essa importante, né? Tá pandemia, forte. nossa. Nossa, tem um... Exatamente. E é claro, né? Não tem, a gente não está, as pessoas, os leitores, né, não estão indo às livrarias praticamente para comprar um livro lá na livraria físico. Realidade. Mas essa distribuição antes da pandemia também tinha, continua até onde eu sei tendo, mas ela assim, é muito menor agora, né? Ela chega mais nesses distribuidores, ao menos de editoras menores, assim, né? Que não são as gigantescas que tem, né? Todo o Sim, mercado a acaba que seu você dispor, você bota podem lá na mandar os livros. Catavento, bota na galera também de POD e dale dale.
E esses ainda estão indo para as livrarias, né? Estão chegando esses livros, mas Nossa, é para mano. quem tem mais poder, né? Pior De que é. mercado econômico, né? Para fazer isso, né? Eu vou convidar o Arthur pra ele vir aqui bater um papo. Aí ele esmiuça essas paradas Não, aí. com certeza, ele Né? te fala. E ele que manja toda essa parte, né, econômica e de mercado do livro, né? Pô, pensando, depois que você me falou um bagulho, mano, eu tava pensando agora, eu acho que eu tive a chance de publicar na VEC antes de eu ter ideia de abrir minha editora e eu bobeei, mano. Porque ele virou pra mim e falou: vai aqui nessa leitura crítica pra ela ler o teu livro e te dar uns toques e depois tu vem aqui. Puta, mano, se eu tivesse feito aquele bagulho direito, que eu mandei, eu falei com ela, mas ela não tinha agenda. Se eu tivesse sido Aham. paciente, já pensou, Duda? Tudo teria sido diferente, mano. Não, cara, Não imagina, existiria a Flive hoje, será? tá super Que bem aí na loucura, né? Flive, imagina, Que né? Então loucura, mano. a gente tem coisas que a gente não sabe Grande dizer, destino, né? né, mano? Grande destino. Destino. Sabe que Argonautas eu abri com o César, né? Exatamente por a gente ter pensado a gente queria fazer uma antologia de espada e feitiçaria, tá? Uhum. Só que, bah, como é que nós vamos fazer isso? Vamos mandar aí para um dos editores que a gente conhece lá de São Paulo, né? E aí a gente mandou pro cara, e o cara disse: olha, eu estou publicando muita coisa aqui, mas por que vocês mesmos não fazem isso aí, não abrem uma editora, né? E vocês não tocam isso adiante? Claro que, né, a gente achou, Falar é fácil, né, mano? a gente ficou um pouco de cara assim, né? Mas tudo bem, cara, tu quer saber, nós vamos fazer. Aí a gente fez. E as coisas funcionaram assim super bem, né? Mesmo sendo uma editora pequena, a gente, né, as tiragens eram Deu seus pequenas e pulos, né, tal, mano? mas quem era da nossa área, assim, que gostava de ler literatura fantástica, comprava os nossos livros. Todos eram livros pequenos, livros quase de bolso, assim, né? E isso também abriu um espaço lá na Feira do Livro para mim. Eu cheguei um dia qualquer, eu decidi, vou levar um livro da Argonautas, vou lá na Câmara do Livro. E vou dizer que eu quero fazer um evento aí, marquei um horário, né? O responsável pela Câmara, me receberam, aí comecei a fazer evento lá, fiquei vários anos, 4 ou 5 anos, fazendo curadoria na Feira do Livro de Porto Alegre, depois daquilo. Então, foi bem Caramba, legal, né? cara. Cara, inclusive falando de evento, tem um grande histórico de evento aí por trás, e eu queria te pedir sobre a Odisseia, principalmente, porque agora eu acho que é o que você tá tocando, principalmente, né? Sim, sim. Uhum. E depois, inclusive, pessoal que estiver ouvindo a gente agora, eu esqueci de falar antes, mas na descrição vai ter o serviço da Odisseia, para vocês olharem tudo que o Duda já explicou, vai estar escrito ali embaixo para vocês conseguirem acessar o site, ver os dias que é, cronograma, tudo bonitinho, né? Porque eu sei que vocês escutam o negócio e fica meio complicado, né? Tá, E beleza. aí, cara, como é que a pandemia a gente sabe que afetou pra caramba os eventos e agora vai ter a retomada online. Eu queria saber a tua expectativa para online, expectativa técnica mesmo, assim, acho que vai ter um resultado legal, acho que não vai ter um resultado tão bom, mas tem que fazer. E pro ano que vem, 2022. Será que você já tá pensando em 2022? Mas acho que já tá, né? Não, o que que eu pensei ali? Vocês vão ver, se olharem o canal da Odisseia de Literatura Fantástica, vocês vão ver que tem alguns bate-papos que eu fiz com autores ali, todos eram, em geral, bate-papos assim mais curtos, tá? Coisas assim de entre 10 e meia hora, né? 10 minutos e meia hora no máximo, porque o objetivo era mostrar o trabalho dos autores que ou que já tinham participado de anos anteriores da Odisseia ou que tinham ganho, né, no ano passado, ou nos anos passados, o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. E ali eu fiz, como é que eu fiz isso? Eu fiz a reunião pelo Google Meet e estava gravando pelo OBS, então tecnicamente não me parecia a melhor maneira, assim, a imagem não ficava tão legal e tal, então eu estava fazendo aí uns testes. Aí semana passada, na última sexta-feira, eu fiz a primeira live, porque aquelas conversas eram todas gravadas, eu não tinha feito live ainda, e Aham. eu fiz nessa sexta-feira uma live falando sobre os bastidores da Odisseia, com o César Alcázar e com o Christopher Castanhsmith, e usei um programa que eu achei muito bom, o StreamYard, gostei dele para Ah, fazer legal, legal. Pode crer. Só que, claro, é um programa pago, né? Então, o que eu fiz já no primeiro dia, já
solicito ali quem puder dar um apoio de qualquer valor para ajudar o evento, né, para poder pagar Pô, o com programa, certeza, mano. mas, mas se torna uma coisa assim, ao meu ver, ficou mais profissional, ficou com uma cara legal, né? A gente mexe nas câmeras ali dos convidados e tal. A gente pode ver os comentários, né, de quem está participando, colocar na tela e falar sobre isso também. Então, eu gostei. Então, tecnicamente, eu acho que escolhi uma solução que vai funcionar e dar uma cara profissional também ali ao evento. E como eu falei, vão ser 3 dias, a gente vai ter uma abertura, eu ainda não tô divulgando, né, não estou revelando quem são os convidados desse ano, mas tem gente espalhada em diversos lugares do Brasil, aproveitando que Irado. é online, mas quando era presencial as pessoas vinham de todos os lugares Vinham, do né, Brasil mano? também para Vinham. Porto Alegre, né? Então a gente Inclusive, até tinha... hoje eu me arrependo de duas coisas da Odisseia de Literatura Fantástica, velho. Duas coisas que eu me arrependo. Primeira, foi eu não ter conseguido cumprimentar nem o Clécius e nem a Ana no dia que eles foram. Nossa senhora, aquilo me arrepende Poxa, pra cara, que caralho. pena. Mandei e-mail pra eles depois, falei, cara, eu tava no palco, eu vi vocês na plateia, vocês foram embora antes de eu descer. Queria agredir vocês dois. Aí eu vou ter que encontrar eles outro dia. E segundo, foi um discurso de coach que eu dei no palco da Odisseia um dia, que os caras pediram, quem é aqui que vive de livro? Mano, eu tinha tanta coisa boa pra falar. E eu fui lá e eu dei um discurso digno de um coach, mano. Nossa, ainda bem que ninguém gravou aquilo. Eu acho que não tem lugar nenhum. Porque senão esses caras do chat aí, eles vão estar agora me subornando, sabe? Ó, vou soltar isso aqui na internet, velho. Únicas duas coisas, porque o resto foi só alegria. Naquele dia eu peguei, nossa, aqueles dias eu peguei uns contatos de uns caras foda, umas relação foda, uma galera que ajudou pra caramba. Então, quem puder ir na Odisseia esse ano online, vá como visualizador e fique enchendo o saco da galera lá. Porque assim vocês ganham, né? Se der uma doaçãozinha pro Dudu, eu aposto que de um jeito ou de outro vocês conseguem acesso a ele, mano. É ele e a galera lá, né? Ajudar a pagar Não, o vocês... StreamYard. Não precisa doar processo. Mas é Só bom, mas é chegar bom, aí, mas é dar bom. oi, nós estamos todo mundo Chega de lá, dá braços oi, abertos daí. doa um dinheirinho, né? Pra dar aquele suporte. E, cara, E pra esse ano aqui, pro online, você acha que vai dar bom? Vai ser da hora pra galera? Você acha que Olha, vai ser legal, mas vai acabar, tipo, ficando aquém do que seria um presencial? olha, assim, o presencial, o que que acontece? No presencial, os últimos anos eles estavam ficando sempre lotados, o auditório aqui do Centro Cultural Sérico Veríssimo, que a gente estava fazendo ali, se não me falha a memória, são 120 lugares, então no último ano estava quase sempre lotado. Uhum. Né? Então, se a gente tivesse um número, né, parecido, né, de pessoas chegando no online, eu acho que já seria bem legal. Porém, né, como eu estou muito acostumado a fazer o evento presencial, já sei todos os passos e tal, mas online para mim é que é a novidade. Online é foda, né, Né? velho? Para mim é que é a novidade. Então, assim, o canal, como eu falei, eu iniciei testando ele, só agora ficando mais profissional aí com o StreamYard, né? E a gente tem poucos inscritos, né? Se vocês forem lá, né, se inscrevam, isso aí ajuda bastante. A gente tem em torno de 300 e poucos inscritos por enquanto, né? E como eu também não estava fazendo todas as semanas para chamar mais público, que isso é importante, né? Tem que ter também engajamento, né? Como eu disse, eu não sou um youtuber, eu não tenho esse engajamento. Eu prefiro escrever e editar livros, né? Virou youtuber na Mas, marra. mas na marra né, tem que fazer alguma coisa, porque eu não quero que o evento morra, eu quero que outras pessoas conheçam o evento, né? Obviamente, né, tentando assim que quero voltar ao presencial, né? Mas, cara, a situação eu acho que não permite ainda pensar no presencial, porque o presencial a gente precisa de muitos meses antecipadamente para fazer todo o processo do evento, que é Sei. conseguir o lugar, e depois que consegue o lugar, assinando o contrato, tem que chamar, né, os convidados, daí os convidados para virem se deslocarem para Porto Alegre, e aí é avião, é ônibus, seja lá o que for, e é muito ruim, por exemplo, se der algum problema de novo relacionado a uma pandemia que não foi bem curada, Pode crer. né, e as coisas acontecerem de novo e ter que cancelar, né? Porque na primeira pandemia aliás, no primeiro ano da pandemia, a gente já está no segundo, né? No Uhum. primeiro ano da pandemia já estava tudo marcado, todo mundo pronto para vir, quase todo mundo com as passagens, e infelizmente não deu para fazer, né? Pois é, mano. Inclusive E, eu tava o meu dedo coçando pra ver a pandemia.
Que eu lembro que você me mandou um e-mail de botar a Flávio como patrocinadora. Na época a gente era pobre, 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 Ah, pobre, lembro, pobre, sim. pobre, pobre, pobre de um jeito. E eu falei, mano, vamos ver essa pandemia aí. Porque eu tá, mano, a minha vontade não, a gente ia fechar o bagulho. Aí estourou a pandemia, eu falei, ah, tomar no cu. Aí, Foi triste mesmo, foi bem nossa, ruim, mano. né, cara? Tanto que o pessoal perguntou mais cedo aí, a Flávio vai estar nos eventos, vai estar na Bienal e tal. Eu falei, mano, esse ano aqui não, porque a pandemia tá bem longe de estar estabilizada, a gente não faz nenhuma ideia. Mas ano que vem, contanto que seja regularizado, a gente vai botar. Eu comecei a citar, eu citei a Odisseia, citei as Flip, a Bienal e tal. Então, para ano que vem, tu pode me mandar aquele e-mail de novo, tá? Eu Pode me mando mandar, sim, mano. Tava falando com a com galera aqui certeza. que se eu não conseguir ir, nós vamos botar os autores lá no stand pra eles divulgar os livros. Eles que se viram. Ah, eu digo o seguinte, que essa é uma das partes também muito legais, cara. Porque também organizando a Odisseia, eu tinha lá a banquinha da Argonautas, muitas vezes eu ia para a banquinha para Pode vender crer, livro. velho. E o vender livro significa tu tá falando sobre o teu livro. Tipo, as pessoas chegavam ali e pessoas muito interessadas, às vezes, pessoas que não me conheciam, Sim. mas estavam exatamente procurando um livro de terror, né, nacional, fantasia, ficção científica, e eles vão encontrando os livros que tu escreve e funciona, cara. Conversar com o público é muito legal. Eu acho que a gente tem um campo aí super bom para o autor brasileiro, né, para Nossa. nós. Né? Falta mesmo assim, os eventos presenciais são muito importantes porque é a hora que a gente fala com o público, e a gente também sente esse público sedento de escutar histórias que se passem, né, no lugar em que a gente vive, também tem tudo isso, né? Não, é uma delícia quando tu consegue conhecer aquele autor famoso, foda, gringo. Só que, mano, é um gostinho muito diferente quando você consegue criar uma relação com o escritor, tá ligado? Com É muito certeza. diferente. E Na isso é uma, Odisseia, nossa, uma parada real, real, real. com certeza, lá na Odisseia, as pessoas que iam uma vez, eu digo assim, os leitores, além dos escritores que mesmo não sendo convidados para bate-papos, iam para o evento porque gostam do evento de encontrar os seus pares, né, com outros escritores e Nossa, que tal, né, saudade disso, e, inclusive. cara, e aí tinham leitores que depois de a primeira É. vez estavam indo todos os anos os caras vão, né, porque Ah, porque é, gostam né, também mano? desse processo, porque acaba sendo também uma festa, é um momento que tu encontra pessoas que pensam coisas parecidas contigo, que querem, né, as mesmas coisas, ninguém quer sempre a mesma coisa, mas eu Sim. digo, né, situações semelhantes, olha, livros para ler, né, para conversar com as outras pessoas, então o evento tem isso aí de bom, né, eu Pô, estou é. sentindo muita falta. Nossa, eu também, cara. E ó que eu nem participava de muito evento, né? Mesmo assim eu tô sedento. Ano passado o pessoal da feira lá de Bento, agora eu não tô mais em Bento, né? Agora eu tô em Minas. Sim, eu vi Aí, ali que tava, aham. aí a galera lá fez a feira e não me chamou, velho. Filho da puta. Fiquei puto. Falei, ah, não, mano. Ô, os caras botaram 4 autores da minha editora. Tinha 8 ou 9 autor convidado. 4 era da minha editora. E os caras falando da minha editora, falando de mim no palco, e os caras nem tiveram a decência de me dar um oi, tá ligado? Aí já não tive a experiência da feira. Os Odisseia não tava rolando. Aí a feira de Caxias também foi a mesma história. Nossa, velho, tô até agora numa abstinência de evento. Você acha que eu tô fazendo live Pois por é. quê, Duda? É porque eu tô Não, é entrando em para colapso, conversar com as cara. pessoas, claro, claro. Nossa. Não, e só aí em Bento eu participei contigo duas vezes aí, né? Uma vez foi para a Feira do Livro, né? Que é quando a gente se conheceu ali, Sim. tu mediou, né? O bate-papo, e depois a gente acabou fazendo a Casa Fantástica lá, que também foi um evento muito Nossa, legal, né? velho. Única antologia da minha vida que eu organizei, fiz parte da organização que eu curti, velho. Foi uma delícia aquilo lá, velho. Nossa. Foi muito legal, foi muito legal. A gente, né, ficou uma noite inteira lá, né? E ainda madrugada, os escritores e Nossa, escritoras reunidos, comendo pizza, né? oh, foi muito gostoso aquilo lá, cara. Se eu conseguisse Escrevendo. fazer todo ano, faria tranquilo. E pior que nem é tão caro. Eu tava afim de fazer um bagulho, umas coisas assim, porque o Casa Fantástica veio do Tu Frankenstein, né? Que era um evento teu. Sim, sim, E. é um evento, eu até nem chamo aquele evento de meu, né? Porque foi a Câmara do Livro que criou o conceito, Ah, mas como verdade. eu já estava fazendo
eu já estava participando da curadoria lá, né? Eu fiz um ano da curadoria com 2, 3 bate-papos. Um eu tinha participado inclusive fazer mediação com a Julia Moon, André Bianco e tal. E daí para o ano seguinte eles também viram como a Odisseia funcionou legal, me chamaram de novo daí para participar da curadoria do Tu Frankenstein. E aí eu pegava e convidava os autores, né? E a gente fez todo aquele esquema de levar os autores para a Biblioteca Pública do Estado, depois para o Teatro São Pedro e tal. E aí eles escreviam. E esses escritos acabaram gerando 2 livros, que foi daí o que a gente acabou também fazendo lá na Casa Fantástica em Bento, né? A gente fez junto lá e foi muito bom. Aliás, todo o processo tu conseguiu, né, agilizar lá, Porra, né? Foi foi só um muito convidado. legal, mano. Foi muito legal, velho. Convidado uma ova, ô Duda. Toda a curadoria praticamente era tua, velho. Foi gostoso por causa disso. Nossa, que coisa massa, mano. Que festa, sabe? Foi Queria uma fazer de festa, novo, né? velho. Queria fazer de Foi novo. muito legal. Assim que der, inclusive, se for rolar em Porto Alegre, tu me convida, que eu dou um jeito de ir. Não, eu te falo, mas por que tu não faz um aí em Minas? Faz um Minas, Então, que eu também quero viajar. Eu ia falar. Eu também quero viajar. E quando eu conseguir fazer por aqui, eu vou te convidar, cara. Claro, Porque, me chama, nossa, é aí que rola a festa, mano. É aí que rola a festa. Puta, a Lorena tá dando uma ideia muito ruim, mano, que você vai dar bosta, ó. Tinha que fazer um BBB de autores presos por 3 meses em uma casa. Quem escreveu o melhor livro nesse tempo dentro da casa ganha. Uau! Meu pai eterno, velho. Isso aí tu vai estar pedindo pros caras se esfaquear. Escritor tem um limite bem baixo de psique pra ficar com outras pessoas e sozinho, né? Olha, eu faço de vez em quando, obviamente que já faz tempo em função da pandemia, né? Mas de vez em quando tenho retiros literários com alguns amigos escritores. A gente vai lá para a Praia de Torres, Nossa. ficam entre 4, 5 escritores uma semana quase. Ou uma semana a gente fica junto e dá tudo certo. Não tem ninguém. É que é uma semana, né, Duda? É uma semana. 3 né? meses é brabo. Com 3 meses é difícil. 3 vezes você vai ficar com abstinência de tudo e ainda numa competição por livro, mano, que é uma coisa subjetiva. Aí lascou. É, o que a Ana falou, ego lá em cima da galera. É duro, mano. E pior que, tipo, a galera de escrita tem muito esse papo de ter ego lá em cima, mas na real, mano, os escritores fodas que eu conheci até hoje, nenhum tinha o ego lá em cima. Normalmente o cara que tem o ego lá em cima é o cara que não faz bosta nenhuma. Você tem esse rolê também ou você acha que existem umas estrelas douradas aí no campo de centeio? Olha, cara, sempre existem, né, pessoas que se acham estrelas, sempre, tá? Mas eu acho que é bem a minoria, tá? Vou te dizer assim, olha, conheci nesses anos de Odisseia muitos autores e autoras, tá? Assim, ó, a grande maioria disparada é gente muito legal, Puto, pior que é muito verdade. mesmo. Ah, sei lá, parece que a galera bate na parede do ego e fica ali, né, mano? Pelo menos, cara, aqui na editora, não é que é batata, não é sempre. Mas é bem comum. Aquele autor que fala pra caralho, que é um gênio, é o cara que dá problema na edição, é o cara que dá problema na hora de publicar o livro, é o cara que a pré-venda do cara vai mal e ele bota a culpa em todo mundo menos nele, e é o cara que dá o calote. Ah, é o cara que dá o calote em nós, mano. Puta que pariu, é um ciclo vicioso, velho. Ah, e Ah, não, aí é brabo. uma parte que eu queria te pedir é sobre os cursos. Sobre os cursos. Porque outro assunto que volta e meia o pessoal me pergunta e que eu não tenho muito conhecimento, porque eu não fiz muito curso, é justamente vale a pena fazer curso de escrita? Vale a pena fazer curso com algum escritor ou algum editor? E eu não tenho uma opinião formada sobre. O que eu falo pra galera é basicamente, olha quem que é o cara e o que você vai aprender com o cara, aí você vê se vale a pena ou não. Mas você Bom, é um cara, cara que eu acho que pode falar sobre isso bem melhor, mano. assim, ó, antes de dar aulas de escrita criativa e tal, eu falei para ti dando aula lá na Metamorfose, acho que desde 2017 ou 2018, não me lembro. Eu já era professor, tá? Dava aula de história, me formei em licenciatura em história, depois, né, eu segui um caminho também da área da educação, como eu falei do doutorado. Eu acho assim que estudar sempre vale a pena, tá? Quanto mais a gente conhecer, melhor, porque isso vai ajudar no nosso trabalho, seja ele qual for. É que eu acho que tem, assim, um mito nas artes, e talvez principalmente na escrita, de que a gente... claro que existem os gênios, tá? Em todas as áreas existem os gênios, e talvez os gênios não precisem, né, estudar, mas eles podem não estudar, mas eles são grandes leitores, são pessoas que vão se dedicar para aquilo que estão fazendo, né? Acho que a gente pode fazer isso sim, a gente pode se dedicar, a gente pode ler bastante, a gente vai alcançar
várias metas, tá? Mas é mais fácil se a gente transpor essas metas já aprendendo algumas coisas com outras pessoas, né? E a literatura, assim como outras artes, ela tem algumas técnicas, ela tem algumas regras. E se a gente vai descobrindo essas regras, né, as técnicas, a gente pode uh, eliminar alguns passos, né, que podem ser muito tortuosos de estar aprendendo alguma coisa sozinho, tá? É claro, isso é o que eu penso. Tem autores que vão achar o seguinte: ah, não, mas eu prefiro não aprender nada porque eu digo não aprender nada, eu digo não Sim. aprender com alguém dando aula, né? Eu prefiro não aprender com alguém dando aula porque eu acho que isso pode me tornar mais limitado no sentido de olhar só por aquele caminho da regra. Mas eu gosto de dizer o seguinte: quando a gente aprende algumas regras, a gente pode transpor elas mais facilmente. As regras são para serem quebradas, são para ser transpostas, e não só para viver delas, né? Então, acho que isso é, na verdade, uma maneira da gente poder se orientar por um caminho, né, de uma maneira mais consciente, né? Então, eu acho que aulas, sim, Total. elas ajudam. O que eu acho é que a gente também tem que peneirar assim e ver quem é o professor que tu está indo ter aula, ou qual curso que tu está indo ter essa É aula, que né? tem muito gênio autodeclarado também, né, Dudão? Mas é, e às vezes, né, não funciona tão bem, né? Eu acho que é isso também, né? Encontrar esses caras que podem ser bons professores para ti, né? Eu tive um professor, eu achei bem legal fazer aula particular com ele, escritor aqui de Porto Alegre, o Taylor Diniz. Ele era, né, muito envolvido com histórias policiais, né, o que ele escreve Uhum. principalmente, e eu gostava de ter aula com ele, cara, eu achava bem legal, tive várias aulas particulares, isso me ajudou bastante. E a aula, ela tem aquela coisa também, as aulas que eu dou lá na Metamorfose, né, eu falo bastante sobre o gênero literário, principalmente da literatura fantástica e tal, mas eu dou alguns exercícios e em sala de aula os alunos escrevem, né, esses exercícios, e a gente debate, eu converso, né, com eles quais são as minhas impressões, né, se eu tivesse sendo um editor ali com eles, o que eu diria, né, o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer diferente, né, e eu acho que isso funciona bastante. Porra, isso é iradíssimo, cara. Eu concordo total. Eu tenho uma mestra das artes que eu tive a honra de ter, que ela me disse uma vez o seguinte, sobre pintura, mas eu aplico isso à escrita, né? Que o pintor Uhum. abstrato, o bom pintor abstrato é aquele cara que ele dominou o perfeccionismo até o ponto onde ele consegue, com algo que não é perfeito, que é abstrato, te fazer entender o que ele quer dizer, tá ligado? Uhum. Então o cara, pra ele ser o mestre em fazer algo que não é óbvio, ele precisa ser primeiro mestre nas técnicas do óbvio. Cara, isso é, pra mim é um Legal, fundamento que bem eu levo legal. comigo, né? É um fundamento que eu levo comigo. Cara, uma parada Uhum. que me pega com curso. Eu adoro curso, tá? Super, super, super mesmo. Tanto que eu tô lançando curso à torta e à direito do que eu sei fazer, que é marketing de livro. É o que eu sei fazer. Uhum. Publicar livro e marketing de livro. E aí, torta e à direito, tô lançando curso de graça, porque eu considero que, primeiro, eu não tô com saco nem tempo pra fazer esse bagulho vender. E segundo, que eu tenho 23 anos, né, Duda? Eu tenho um longo caminho pela frente. Eu prefiro dar o meu conhecimento de graça pra galera. Mas tem muita parada, velho. Tem muito curso que eu dou de cara que são os preços, que são o mesmo preço do cara publicar um livro como editora paga ou independente, é o preço do curso. Tipo, 2.000, 1.500 Uhum. conto, 3.000. Eu já achei até de 5.000 reais curso de publicação de livro. Você acha que hoje em dia a gente tem espaço para tudo quanto é coisa? Ou você acha que a gente tem um mercado que ele ainda é muito carente de escritores que entendem como as coisas funcionam e essa educação ser muito cara às vezes faz a galera mais da elite conseguir um resultado melhor? Ou você acha que não tem nada a ver e quem consegue dar um jeito? Ou você acha Ó, outra coisa, né? Não vou te limitar também. olha, cara, eu que sou, assim, ó, quando eu falo de mercado, ou quando me pergunto sobre mercado, eu não tenho muitas respostas. Eu não sei muito bem o que te dizer sobre isso, porque eu, como autor, eu também não sou um sucesso de vendas, tá? Eu não Isso é vendo relativo, tanto, você tá? sabe, né? Então, é bem relativo, tá? Então, depende, cara. Eu não sei te dar uma resposta mais adequada em relação ao mercado. Mais ou menos eu posso te dizer, quando eu digo para os, né, pros alunos, ou quem me envia textos, né, como é que o teu texto pode ficar melhor. O texto precisa ficar mais legível, no sentido de fazer com que o leitor te entenda o que tu está dizendo. Ao menos eu penso isso. Né? E a gente tem
Isso sim, eu gosto de me concentrar nesse tipo de coisa, né? Como escrever, o que escrever, o que escrever, né? E o mercado é aquela coisa, né, cara? Muitas vezes a gente tem que estar, depende do que é o mercado, né? Eu vou vender um pouco para me sustentar, para ser escritor, eu vou conseguir vender mais daqui a pouco para ser um sucesso de vendas e ganhar muito. Como é que aí tem uma relação não só com o que tu escreve, mas com a imagem que tu vai passar para as pessoas, né? E como tu vai estar engajado com elas, que eu acho que já são, né? Outras coisas que no meu caso eu não produzo muito na área do engajamento, né? Sim, No é meu outra caso, vibe. assim, então eu tenho menos coisas para contar assim sobre isso. Ah, eu acho você um cara que tem um público bem engajado, velho. Só existe uma. Cada dia que passa, eu vou desenvolvendo um pensamento sobre esse assunto, que é quanto vale a quantidade de pessoas que você tem versus o quanto vale a quantidade de pessoas que outras pessoas têm. Entende? Uhum. Porque hoje, um autor que lança um livro e consegue vender 100 livros na Flive, ele é Deus aqui pra gente. Porque o cara, para ele vender 100 exemplares, ele consegue. Todo mês a gente tem um ou dois que vende. Uhum. Mas ele vende uma vez. E depois é ladeira abaixo. Aí, qual que é a parada? O cara tem que juntar os cacos do corpo dele que sobrou de escritor e começar a construir aquela escadinha, que você sabe bem qual é, de vender um livro por semana, 2 livros por semana, sabe? Ir galgando aquele espaço até subir. Então, o cara que ele consegue vender 100 exemplares pra mim, velho, ele é incrível, ele é sensacional. Eu já tô querendo gastar mais dinheiro com ele do que eu gastaria com a maioria, entende? Enquanto a gente tem os best-sellers brasileiros vendendo centenas de milhares por ano, porém não Uhum. são, na maioria deles, livros de ficção, né? Na maioria deles são livros de como ficar rico rápido. A gente sabe isso por conta da lista dos mais vendidos semanal aí, que a Claro. Publish News publica, né? Livro de autoajuda vende bastante. E no mundo, a gente tem obras que vendem milhões, sabe? Então o valor ele está diretamente atrelado a isso que você falou, o teu objetivo naquele momento. Eu acho que, cara, um Uhum. autor que tem consistência e ele consegue construir uma carreira, pra mim hoje, como CEO, porque hoje eu contratei uma editora, que ela é melhor do que eu, então ela edita os livros da editora, não sou mais eu, amém. E aí hoje eu sou só como CEO. Cara, eu como CEO eu quero o cara, não importa se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é médio, importa que ele tenha essa visão de construir público, de juntar uma galera, cada livro que ele publicar ele conseguir não só se pagar, mas pelo menos ter algum lucro. E eu não penso hoje em dia no cara que bate milhares de vendas, que tem um público gigantesco, porque também não é um público da minha editora hoje, né? É uma editora pequena que tá crescendo. Então, tipo, o que eu tô dando Eu valor acho hoje em dia é um pouco diferente, entende? Eu acho que isso aí que está falando é importante para quem está escutando, né? Quem escreve, também pensar que tipo de vendas tu quer ter, né? E que tipo de editora tu pode alcançar para ter Sim. essas vendas, né? Tem toda essa relação, né? Por isso que tem as editoras pequenas, médias, grandes, né? Independentes também, dá Nossa. para se dizer assim, do mercado, né? Então a gente, para enviar um texto para uma editora, precisa pensar nessas coisas também, né? Então, é que nem eu falei para ti lá, o primeiro texto que publiquei foi em 2005, mas demorei para realmente me engajar. Agora vou ser escritor, então isso para mim aconteceu lá desde 2009. Então, estou aí, que 11, 12 anos, né, nessa estrada. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado só com escrita, mas o que é trabalhar com escrita? No meu caso, não é só escrever, está sendo escrever, está sendo editar, está sendo dar aula, né, sobre escrita Sim. criativa, né, de fazer evento. Então, todas essas coisas estão juntas, estão entrelaçadas com o que eu faço, né. Isso é uma parada que a gente consegue ver até nos, entre aspas, grandes mestres que a gente tem no mundo, porque existe essa percepção que o escritor, o trabalho dele é sentar e escrever o livro dele, mandar para a editora, receber o royalty, e que a galera que no Brasil tem que fazer palestra, tem que dar curso, tem que fazer um monte de coisa. Mas a real, mano, é que todo escritor é assim. O que muda é a Uhum. proporção. Eu acho, pelo menos, que eu nunca conheci um escritor, porque eu só posso falar sobre quem eu conheço, né, com quem eu troquei esse papo. Nunca conheci um escritor que vivesse de escrita, que vivesse só do livro que ele escreve, que ele publica, sabe? Tá lá o Felipe Castilho agora, por exemplo. O cara tá com um Catarse bem legal, que ele tem uma galera que Uhum. apoia mensalmente ele é um ilustrador, e eles produzem os quadrinhos deles lá todo mês, cada 2 meses, não lembro agora quanto que é.
Os caras estão lá. Além disso, os livros publicados e tal. Você com essa gama de fontes de renda, eu aqui fazendo vídeo pro YouTube, tentando monetizar aquela desgraça daquele YouTube, vai rolar. Vai rolar, a gente vai monetizar aquele negócio. E aqui na Twitch a gente já tá conseguindo ganhar uns pilinha, com uma editora, né? Antigamente fazia projeto cultural para livro. Cara, se a gente quer trabalhar com literatura, a gente tem... E é o que eu queria ter falado naquela porra daquela Odisseia. Que eu dei aquele papo de coach, se você quiser, você consegue. E o que eu queria ter falado era isso, mano. Diversificando renda com o passar do tempo, lógico, né? E sendo competente nas paradas, eu acho que é possível. Eu acho que o mercado ainda tem poucos espaços, né? Comparado com quantas pessoas querem trabalhar com isso. Mas o mercado também aí se regula nesse sentido, porque o que acontece, né? Sempre tem muitos escritores. Eu acho que nesse momento tem mais do que tinha alguns anos atrás, tá? Certamente. Mas, cara, ser escritor para viver disso, se tu não... Tem muita gente que se não der o pé quente lá no primeiro livro, não for um best-seller, não vender muito, vai desistindo, as pessoas se desestimulam. Então... Tem pessoas que querem ser escritores para fazer um livro ou só vão fazer mais livros se estiverem ganhando bem com isso, e tem os escritores que realmente eles escrevem a ponto de fazer isso ou diariamente ou regularmente, e é o que sabem fazer e não largam disso, né? Então não é todo mundo também, né? Então, desde a época que eu escrevo, se pensar bem, olhar para trás, né? Todos os escritores que passaram pela Odisseia não são tantos assim que continuaram, né? Isso mostra um pouco também do que é uma profissão. Quando a gente quer seguir alguma coisa, a gente realmente tem que se sentir dentro dela, gostar do que faz e tipo, pô, isso é o que eu sei fazer também, né? Cara, e aí tu continua. Isso é uma das minhas maiores dores como dono da Flive, sabe? Porque, cara, a gente já publicou agora... Só na Voe já foram mais de 100 autores, desde março do ano passado até agora. Oh, legal. E contando tudo, já foram mais de 200 pessoas, porque tem as antologias também, né? Cara, do ano passado pra cá, tá? Da galera que publicou em 2020... Velho... Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu não consigo contar mais de 5 autores que hoje em dia são ativos. Não é nem que vende bem. Se eu for contar que vende bem, eu vou contar 1 ou 2. Dos que publicaram ano passado inteiro. O restante, cara, a maioria deles publicou o livro, fez lá a pré-venda e sumiu, sabe? Desapareceu. Tanto que eu, no último seminário da Flive, que foi semana passada, a gente faz tipo uma live assim com os autores para bater um papo sobre a editora, sobre o futuro da casa e tal, né? Para alinhar algumas coisas também, porque volta e meia tem uma galera que não entende o nosso propósito, o que a gente tá fazendo aí. E aí, no final, eu dei uma palhinha do que eu quero fazer um, entre aspas, curso. Vai ser um curso porque eu vou jogar pro YouTube como episódios, né? Mas não é um curso, na real, é mais uma teoria que eu tô desenvolvendo sobre o escritor amador contemporâneo no Brasil. Que pra mim eu tô enxergando dois ramos. Pra mim tem o escritor sonhador e tem o escritor profissional. Pro cara que quer entrar no mercado agora e desenvolver uma carreira, o escritor sonhador é o cara que assim que ele publica o livro dele, ele já está satisfeito, entendeu? Então o cara publica o livro dele, velho, e pra ele tá tudo incrível. Porque qual que é a parada? Esses caras que eu te falei que não estão ativos mais, eles estão felizes com a Flive. A maioria deles. Eu chamo os caras e eu já tô com a orelha meio baixa, né? Porque eu acho o quê? Eu acho o quê, mano? Que o cara vai chegar em mim e vai falar, velho, eu acho que você... Eu acho que o cara vai virar pra mim e falar, ó, eu acho que a editora não me ajudou, acho que a editora não me divulgou, acho que o meu livro não deu certo por culpa de vocês. Que é a resposta padrão, né? Mas a real é que, cara, eu escuto isso uma vez por ano. Sério. Ainda bem. A maioria dos caras fala, não, tô mega feliz aqui. Aí eu olho e falo, porra, o cara não vende nada há meses. O último royalty que eu paguei pro cara foi R$1. Como é que o cara tá feliz? Tá ligado? E aí tem o outro cara que é o profissional, que aí pra mim, hoje em dia eu tô vendo 2 ramos ali que a galera pode começar, que é o cara que paga e o cara que produz conteúdo, né? O cara que desenvolve público próprio, e aí ele desenvolve público próprio, né? E o cara que paga a galera pra divulgar o livro dele, faz anúncio e tal. E aí o maluco aí que quer desenrolar a carreira plena, pra mim só um maluco que realmente já tá como escritor mesmo, faz os 2 ao mesmo tempo. Mas aí, sei lá, é pouquíssima gente que consegue fazer isso, né?
Ah, com certeza, é o público bem reduzido aí, né, de leitores que conseguem, né, Ah, cara? é ridículo de pequeno. Mas, cara, eu queria pedir pra você deixar, porque já tá nas 9 horas, eu tenho que mandar uma raid aí que eu prometi, e você também tem um compromisso. Beleza. Eu queria pedir pra você deixar pra galera um recado, reforçar o que você quiser reforçar, pra todo mundo que vai assistir depois no YouTube, também vai escutar no Spotify e quem tá aqui agora. Pô, pessoal, só quero agradecer, obrigado pelo tempo de vocês, por terem nos acompanhado e escutarem, né, a minha conversa aí com o Lucas. Lucas, saudade de ti, cara. Assim que a Saudade, gente velho. puder se encontrar, né, vamos nos encontrar, bater um papo aí presencial, né? Vai demorar um pouco, eu acho, né, mas a gente já deixa aí previamente marcado. E é isso, pessoal, querendo, né, me conhecer um pouco mais, entre aí no meu Facebook, mandem lá um pedido de amizade, eu sempre respondo o inbox lá do Face e tal. Vejam aí, se puderem, o canal do Odisseia de Literatura Fantástica, eu vou estar falando sobre literatura com outros autores aí mais regularmente também. E era isso. Vamos ser felizes, vamos utilizar máscara por enquanto, né? Enquanto a gente não resolver essa questão da pandemia, e vacina no braço. Se vacinem, gente, se vacinem. Mesmo que você tenha medo de vacina, eu morro de medo de agulha, morro de medo. Vou vacinar, tô me cadastrando agora que abriu É a isso vacinação aí. aqui. Duda, obrigado de coração por ter colado, mano. Foi incrível Pô, esse cara, bate-papo. obrigado, brother. Um abração aí pra ti, cara, e pra todos que assistiram, todos e todas. E pra quem assistiu, valeu, até semana que vem. Quer dizer, até algum dia, né? Porque o Newcast ele não tem data. Então, valeu, abração. Abração.